Hoje eu quero contar para vocês a minha experiência pessoal com o arquétipo do Sol. Então sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou a Gleice, eu sou terapeuta holística e praticante de autoconhecimento. E eu sempre falo aqui nos vídeos que eu amo essa ferramenta poderosa dos arquétipos. Eu vivi grandes transformações através dessas ferramentas, conquistei aí bens, né, materiais, coisas materiais e muitas mudanças internas. Bom, quando eu ativei o arquétipo do Sol, claro que não deu certo, porque eu ativava somente no intuito de ganhar dinheiro, não que isso seja errado, mas eu não conseguia ver o antes do material chegar, o antes da conquista. Então, não deu muito certo, porque eu lembro quando eu assisti um vídeo de uma moça falando que ela estava mudando o logotipo do canal dela, que ela colocou alguma coisa, um símbolo imitando o sol, que ela queria ser um ponto de luz ali na vida das pessoas, que ela queria ser seguida e que ela não ia usar o arquétipo da estrela, porque as estrelas são várias estrelas, por mais que cada uma no seu brilho único ali, tinham muitas outras estrelas e ela queria trazer o arquétipo do Sol, porque ela seria ali seguida, um ponto de referência, ser única, né, dentro do nicho dela ali. Quando ela falou isso, minha gente, pronto. Aí eu pirei o cabeção, eu falei, vou ativar o arquétipo do Sol, porque eu também quero ser única e eu quero atrair pessoas, eu quero atrair seguidores, eu quero ganhar dinheiro, pronto. Claro que não deu certo, né, gente? Porque eu não entendi o que significava realmente aí o arquétipo do Sol. Aí eu fui observando com o passar dos dias, eu falei, tem coisa errada aí, não tá dando certo esse arquétipo. Tinha mais ou menos aí um mês, alguma coisinha assim. Aí falei, vou desativar. Desativei o arquétipo do Sol e eu já estava nessa busca de autoconhecimento e eu sempre tive muita curiosidade em fazer o mapa astral, né? Eu acreditava, mas não acreditava. Calma que eu vou chegar lá no que o arquétipo do Sol trouxe aí na minha vida, mas eu preciso contar aí sobre esse início de tudo, tá? E aí, eu tinha muita curiosidade com relação ao mapa astral, mas eu acreditava e não acreditava. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer e vou tirar essa dúvida. E foi muito bacana porque eu consegui descobrir ali traumas na infância através do mapa astral, o bloqueio na comunicação que eu tinha, que foi ali, né, eu consegui me soltar desse bloqueio. E aí eu fui entender o que era o Sol no mapa astral. E eu trouxe isso aqui para vocês, para a gente poder entender o que é o Sol. Porque assim, se tem o Sol no mapa astral, é a simbologia ali, mesmo a influência do Sol, do astro-rei, né, que traz o calor, ilumina o nosso dia. Então assim, o Sol no mapa astral é uma das posições mais importantes aí dentro da astrologia, porque revela aí o núcleo da personalidade, os nossos objetivos centrais e como buscamos nos expressar aí no mundo. O astro-rei nos oferece uma visão sobre o nosso verdadeiro eu e os caminhos que nos ajudarão a brilhar de maneira mais autêntica. E uma das coisas que eu queria alcançar quando eu trouxe o arquétipo do Sol para minha vida era a autenticidade, tá? Depois que eu entendi como que funciona o Sol, depois que eu fiz o meu mapa astral, então eu queria me conectar para eu ser mais autêntica possível. E como que eu ia fazer isso? Era entendendo as minhas qualidades, os meus defeitos, o meu lado luz, o meu lado sombra. Então, quanto mais eu me conectava com o meu eu, com quem eu sou, mais autêntica eu estava me tornando. Então, foi realmente para isso, para eu me tornar uma pessoa mais autêntica. Então, com o mapa astral, quando eu fiz, eu consegui entender que eu sou uma pessoa resiliente, que eu sou uma pessoa determinada e que na sombra do meu signo, que eu sou do signo de Capricórnio, se eu tiver na sombra, eu sou uma pessoa muito pessimista. Por mais que esteja tudo dando certo ali, eu fico com o pezinho no pessimismo. Então, eu consegui entender isso e não me tornar uma pessoa mais pessimista, não ficar somente na sombra do arquétipo, mas trazer a luz do arquétipo de Capricórnio. Já virou uma mistureba aqui eu falando do arquétipo de Capricórnio e do Sol. Mas é que faz sentido, tá, gente? Acompanha a mensagem que vai dar certo. Então, assim, falando sobre a autenticidade, tá? Porque que eu ativei o arquétipo do Sol é justamente para me conectar com o meu eu, para eu me tornar mais autêntica.
E a autenticidade é mais ou menos assim. Sabe quando você precisa ir ali no cartório autenticar um documento para que se prove a veracidade daquele papel? Na vida pessoal é assim, é a mesma coisa. Então, quando eu entro em contato com o meu eu me torno verdade. Então, a autenticidade, ela é caracterizada pela fidelidade à verdade para que uma pessoa seja autêntica. Ela deve entender e agir de acordo com a sua personalidade, valores e visão ali do mundo. Então, assim, a pessoa, ela é autêntica quando ela não é hipócrita ou finge ser diferente do que é. Como, por exemplo, se eu não sou uma pessoa muito extrovertida, eu sou uma pessoa introvertida, quando eu tentar forçar a ser uma pessoa extrovertida, não vai dar certo. Não vai dar certo, não tem como. Se eu sou uma pessoa mais calada e eu vou querer falar com todo mundo, não vai também dar certo, porque não sou eu, não vou estar agindo ali, acolhendo quem eu sou. Sabe, eu vou estar forçando, é como se eu estivesse forçando a entrar, eu colocar meu pé dentro de um sapato 3, 4 números menores que o meu. Não vai dar certo, gente. Além disso, a autenticidade também está ligada aí à nossa autoconfiança, à nossa autoestima. Alguém que não acredita em si, nas coisas que gosta ou que busca continuamente, ou pessoas assim que buscam ali continuamente se encaixar nos padrões sociais, acaba deixando a habilidade de ser única. Então, assim, a identidade e a individualidade, o sol, ele representa essa essência do nosso ser e a nossa identidade fundamental, porque reflete a nossa autopercepção. Então, assim, os objetivos do sol, os objetivos do sol ali dentro do mapa astral e trazendo para esse o holístico, né, o todo aí do ser humano, ele revela ali onde nós podemos brilhar e alcançar sucesso. É nele que encontramos as nossas respostas para construir nossas principais metas de vida. Então, assim, gente, quando eu ativei o arquétipo do Sol, a segunda vez, porque a primeira vez foi aquilo que eu falei para vocês, eu tive clareza. Essa é a palavra, clareza. É como se eu estivesse enxergando todas as minhas qualidades, ali os meus defeitos, a minha luz, a minha sombra. E foi realmente a clareza de muita coisa na minha vida que eu trouxe. Por exemplo, eu tive a clareza do que eu gosto, do que eu não gosto. Eu tive clareza nas minhas qualidades. Eu assumi para mim mesma que eu sou uma mulher determinada. Eu assumi para mim mesma que eu sou uma mulher resiliente. Então, quanto mais luz o arquétipo do sol eu tive, mais contato com as minhas sombras também, que foi aí que eu identifiquei que eu era uma pessoa muito pessimista também. Por mais que as coisas estivessem ali dando certo, sempre ficava com o pé no pessimismo. Mas e se der errado e que não sei o quê. E eu percebi que eu era uma pessoa pessimista. Eu falei, não, a vida não é assim. Então foi aí que eu comecei a, a acolher essas sombras de certa forma, né? Me acolher também. Então eu tive clareza em quem eu sou, e tive coragem para assumir muita coisa para mim. Foi quando eu deixei de lado o me importar com o que os outros vão pensar. Foi quando eu comecei a me soltar das máscaras, né? Às vezes eu queria, falei, eu não vou falar que eu gosto disso, porque talvez eu não vou ser bem aceita. Eu tive coragem para sair de uma parceria onde o meu trabalho terapêutico era mal visto, de certa forma, por conta do preconceito, porque as pessoas têm o preconceito por conta do desconhecido, não vão atrás. Então, eu consegui sair também dessa parceria, que já estava ali não dando muito certo. Eu falei, quer saber, vou ter a coragem para assumir, eu não quero mais trabalhar com isso, já não faz mais sentido para mim, não faz mais parte da minha essência aquilo ali, eu estou forçando. Então, eu consegui também me soltar disso. Eu consegui ter a clareza também, gente, de que eu tenho mediunidade. Na verdade, todos nós temos a mediunidade, só que algumas pessoas são mais afloradas. Então, eu entendi que eu tenho uma mediunidade olfativa, eu consigo sentir cheiros. O meu olfato ele é muito apurado.
Eu consegui entender que eu tenho uma clarividência, não é tão acentuada quanto a clareaudiência que eu escuto. Então, eu tenho mais esse contato com a espiritualidade. Então, eu consegui entender isso quando eu ativei o arquétipo do Sol, que veio tudo isso, que veio à tona, né? Eu ativei o arquétipo do Sol, iluminou tudo isso que tem dentro de mim. E eu consegui me conectar comigo mesma, com o meu eu. Mas isso, claro, também graças ao autoconhecimento, gente. Quando eu falo que os arquétipos são ferramentas poderosas, é porque a gente também tem que se analisar. O papel do arquétipo é oferecer um auxílio, é uma ferramenta. Por exemplo, quando a gente quer, sei lá, fazer um furo na parede ali, a gente pode usar ferramentas, a gente pode usar um prego, um martelo para poder pregar alguma coisa que vai ajudar, a gente pode usar uma furadeira, que é uma ferramenta para agilizar o nosso trabalho, e é assim que funciona a ferramenta dos arquétipos, para ser um pouco mais rápido o nosso processo. Então, quando eu ativei o arquétipo do Sol, eu tive essa iluminação em tudo isso na minha vida que eu estou contando aqui para vocês. Por exemplo, eu tive a clareza do meu servir como terapeuta. Está dentro da minha essência trabalhar com a espiritualidade, trabalhar como terapeuta. Eu sou ótima ouvinte. Por eu trabalhar com autoconhecimento, de me analisar, de entender os meus processos, para mim é muito mais fácil também entender o processo do outro, daquela outra mulher que está passando por aquilo. Então, eu consegui entender isso. Eu tive a clareza do meu servir como terapeuta. Eu tive a clareza de entender que eu também sou uma pessoa muito influente. Por onde eu passo, sempre influenciei as pessoas. Tem até o caso de uma amiga minha que ela sempre falava, né? Eu trabalhei durante quase 2 anos com ela, eu já estava com o arquétipo do Sol ativo. E quando a gente começou a trabalhar juntas, eu sempre levei meus 2 litros de água ali para tomar ao longo do dia, para me hidratar, para fazer os meus rins funcionarem direitinho ali, né? Não ter problema ali com infecções de urina, um monte de coisa. E ela falava assim para mim: eu não sei como você consegue tomar água, porque eu não consigo. Tipo, eu vou no banheiro toda hora, mas eu não bebo água. Aí eu falei: como é que você está sobrevivendo sem água? E ela deu risada. E aí eu expliquei para ela os benefícios de tomar água, o porquê. E eu peguei e entrei num ponto, né? Eu falei para ela: olha, quando você levanta de manhã, você já se sente cansada, né? Falei, expliquei para ela e ela começou a perceber que fazia sentido. Então, eu expliquei de uma forma para ela que ela entendeu. E conforme foi passando ali o tempo que a gente estava trabalhando juntas, ela começou a levar água também. Ela começou a tomar água. Ela começou a criar esse hábito de tomar água porque me via tomando água. Então, de certa forma, eu entendi que eu consigo, que eu tenho essa facilidade também para influenciar as pessoas. E foi graças ao arquétipo do Sol que eu percebi isso. E outra coisa que eu percebi também, que eu tive a clareza que eu não queria ser mais evangélica. Eu não me cabia mais aquele meio de estar perto ali daquele grupo de pessoas. Então eu consegui ter a clareza e a coragem para não seguir mais. Então, isso também é autenticidade. Eu não me forçar a estar num lugar para ser aceita. Então, eu tive essa clareza de ser quem eu sou e entender, tá, não faz mais sentido eu pertencer a esse grupo de pessoas, porque são evangélicas, eu não quero mais ser evangélica e pronto. E faz mais ou menos assim, quase 3 anos que eu não frequento a religião evangélica. Compreende? Já cheguei aí fazer visita, um convite, porque uma amiga minha me convidou, porque ela ia fazer alguma coisa lá, ela queria que eu estivesse presente, porque eu sempre estive presente na vida dela e ela queria que eu estivesse também presente nesse momento. Eu fui de coração aberto, mas não faz mais sentido para mim estar frequentando aí a religião evangélica. E o mais legal de tudo isso é que, conforme eu vou entrando mais em contato com o meu eu entendi que o que tem que fazer sentido é para mim e não para os outros. O que os outros vão pensar é problema deles. O importante é estar confortável para mim, o importante é estar bom para mim. Porque se eu fico bem comigo mesma, eu vou fazer bem para o coletivo de certa forma. Não de uma forma, eu não vou mais na igreja evangélica porque assim, não, gente. Realmente não fez mais sentido para mim e eu deixei para lá e tá tudo certo. E eu tive também, gente, a clareza
de que se eu quiser frequentar uma outra religião, eu também posso frequentar, eu posso conhecer uma outra religião. E foi aí que eu entendi que eu queria conhecer uma outra religião, e eu estou conhecendo essa outra religião, mas não me prendo, gente, a que eu tenho que ficar nessa religião para o resto da vida. Não, e tá tudo certo. Eu entendi, quando eu ativei o arquétipo do Sol, que a minha espiritualidade, ela é livre. A minha conexão com o eu superior, com Deus, com o universo, não preciso de religião e tá tudo certo. Compreende? Então, gente, o arquétipo do Sol, eu só consegui. Foi justamente para isso. Quando eu entendi o que significa aí o Sol, o arquétipo do Sol, eu falei: é dele que eu preciso, para eu ser autêntica, porque é isso que eu quero ser o mais autêntica possível. Eu não quero ser aceita por ninguém, eu não quero pertencer a grupo nenhum, eu só quero me conectar com a minha verdade, com o que faz sentido para mim. E se você quer se conectar aí com a sua autenticidade, entender quem você é, o arquétipo do Sol, ele é excelente para tudo isso, tá? Tem outro ponto aqui que eu quero trazer para ficar mais claro do que é o arquétipo do Sol, ainda dentro aí da astrologia, que também faz muito sentido, é o quê? Além da autenticidade, também está ligado à nossa autoconfiança e autoestima, né? Então, alguém que não acredita em si, né? Ou nas coisas que busca. Então, se a pessoa não acredita em quem ela vai tentar se encaixar nos padrões sociais, aí se deixando de lado. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu não sabia quem eu era, quando eu não tinha autenticidade, eu tentava me enfiar em todo tipo de grupo, né? Eu já tentei ser evangélica, eu ia nos encontros de carros aqui da cidade que tinha, eu achava que eu gostava muito, então eu tentava me enfiar em tudo quanto é grupo, em tudo quanto é coisa, e nada estava bom, gente, nada estava bom. E hoje eu consigo entender a minha individualidade, a minha singularidade, a minha autenticidade. Então, assim, os objetivos aí do Sol, o que é? O Sol, ele revela onde nós precisamos brilhar e alcançar sucesso. É nele que encontramos aí as respostas para construir as principais metas aí da vida. A expressão criativa quando a gente entra em contato com o Sol. Então, assim, o astro-rei, ele nos ajuda a entender a nossa capacidade de autoexpressão e criatividade. A posição do Sol ajuda a identificar as formas mais naturais e satisfatórias de expressar aí os nossos talentos. Gente, quando eu entrei em contato com o arquétipo do Sol, eu fiz um curso de Reiki que foi maravilhoso, porque eu queria poder entender as energias. Eu não conseguia entender por que eu ficava tão cansada. Então, quando eu ativei o arquétipo do Sol, eu fiz esse curso de Reiki, aí eu pude entender muita coisa na minha vida. Eu consegui entender que eu não posso ficar muito exposta em muitos lugares com muita gente. Outra coisa que me fez lembrar aqui é que quando eu não tinha um pingo de autenticidade, eu ia para todo lugar, gente. E eu sempre fui uma pessoa muito caseira, né? E eu queria conhecer as baladas da vida aí, mas eu tinha um certo receio, até que eu fui conhecer quando eu era mais nova. E hoje eu entendo isso, por que eu ficava tão esgotada. Eu nunca fui de beber, de chapar, ficar trilouca, não, nunca tive problema com álcool, com bebidas, nada disso. Então eu saía e geralmente quando eu saía com a turminha, quem dirigia era a minha pessoa aqui, porque eu não bebia. E quando eu chegava em casa, gente, eu tava realmente assim, podre, cansada, esgotada, com a sensação de ressaca, sem ter tomado uma gota de álcool. E hoje eu consigo entender que eu sempre fui muito sensível às energias, mas eu não sabia. Então, como eu não tinha essa conexão com a minha autenticidade, eu não sabia o meu verdadeiro eu, a minha essência, a minha verdade, então eu ficava zoada desse jeito. Então, hoje eu entendo que eu tenho que evitar certas exposições com muita movimentação de gente, porque eu fico esgotada, gente.
Então, eu ter trazido o arquétipo do Sol, eu consegui encontrar muitas respostas para o meu presente, eu consegui encontrar muitas respostas lá no meu passado, e é o que está me ajudando na construção aí do meu futuro, na construção da minha autenticidade, de quem eu sou, tá? Onde eu parei aqui, só para contextualizar. A gente expressa os nossos dons e talentos aí, né? E com a energia do Sol, né, ativa na minha vida, eu entendi aí a minha vitalidade, né, como que eu posso aí utilizar para alcançar os meus objetivos, porque o Sol, ele influencia aí o dinamismo e o entusiasmo. E eu digo mais para vocês, gente, eu sinto mais vitalidade, porque assim, toda vez que eu me conecto com a minha verdade, com quem eu sou, eu fico mais entusiasmada, mais feliz em viver o meu dia a dia. E outra coisa assim que eu percebi é que agora não me pesa mais falar não. Se eu não tenho vontade de ir em um lugar, não tô afim, não vou. Agradeço, obrigada. E eu acho que isso é muito bacana, né? Principalmente quando é aqui em casa com meu marido, né? A gente sai juntos para a maioria das coisas, mas às vezes tem lugar que ele quer ir, eu não quero, e eu falo, amor, não vou não. Vai você. E tá tudo bem, eu não fico com aquela sensação, ele vai ficar chateado comigo, né? É tanto que ele também já entendeu a pessoa que convive com ele aqui, né? É uma questão de conversa. Então isso é muito interessante, isso é muito bacana, essa conexão aí com quem eu sou, né? Essa conexão com quem a gente é. É tão gostoso poder viver isso, sabe? E outra coisa aqui, né? O Sol, ele tá muito conectado com o ego. O Sol é o astro que representa aí a essência central de uma pessoa, a verdadeira natureza e o núcleo do ser, né? Como foi falado aqui. O mapa astral, ele simboliza então essa luz interior, o Sol, dentro aí do mapa astral, ele simboliza essa luz interior que guia e motiva. Então, entender o Sol, né? Entender o nosso Sol, quem nós somos, ajuda a equilibrar o ego, porque quando saudável se manifesta como autoconfiança, como uma forte autoestima, mas assim, quando está inflamado, né, quando a gente não entende, se traduz em orgulho excessivo, na arrogância. Então, por isso que é importante a gente fazer essa autoanálise, né, praticar o autoconhecimento. E quando a gente pratica autoconhecimento e traz o arquétipo do Sol, a gente consegue entender numa velocidade um pouquinho mais rápido, a gente consegue se compreender melhor. E o carisma, né, gente? O Sol, ele representa a nossa luz interior, é a força vital de uma pessoa. Então, assim, o carisma, ele é visto como uma extensão dessa luz irradiando para o mundo exterior e atraindo os outros. Então, agora eu consigo entender por que aquela moça quis fazer o logotipo do canal dela usando o Sol. Porque ela ia atrair as pessoas de acordo com a energia dela, com a frequência energética dela. E hoje que eu tenho o Sol ativado, eu percebo que eu atraio muitas pessoas aí mais voltada para o lado da espiritualidade. Então, toda pessoa que eu atraio, essas pessoas praticam autoconhecimento. Bacana isso, né? A gente se entender e atrair as pessoas na mesma frequência energética que a gente. Então, o Sol, ele vai ajudar você a entender aí, né? Ele me ajudou também a entender a minha luz natural, o meu poder de atração, a minha confiança, né? Então, quando em equilíbrio, o Sol faz tudo isso. Então, gente, que eu vou falar do Sol, gente? O arquétipo do Sol, ele só trouxe coisas boas aí para minha vida. Eu não entrei em contato aí com a sombra, né, do Sol, que eu trouxe aqui no canal, sobre lado luz e lado sombra, porque me ajudou a trabalhar com a minha autoestima, com o meu amor próprio. Então, assim, gente, o arquétipo do Sol, ele virou fixo para mim. Ele tá como arquétipo fixo, já tem mais ou menos aí uns 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos mais ou menos. Então virou um arquétipo fixo. É tanto que eu tô querendo tatuar o arquétipo do Sol para ele realmente ficar fixo de vez aí. E agora que eu entendi para que serve o arquétipo do Sol, eu não vou desativar porque eu entro em contato com quem eu sou, com a minha essência verdadeira aí, gente. Bom, gente, é isso. Que eu queria trazer para vocês, a minha experiência com o arquétipo do Sol. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu conto para vocês as minhas experiências pessoais,
clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Se inscreve no canal se você não é inscrita. Compartilhe esse vídeo com alguém, com alguma amiga que você acha que ela precisa se conectar com a essência dela, que ela está se sentindo aí uma fraude, não está se sentindo bem com quem ela é, porque ela está olhando para o externo e não olhando para o externo. Compartilhe esse vídeo com ela, que eu sei que vai ajudar bastante, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!